talvez a notícia jurídica que mais chamou a atenção em fevereiro de 2026, esse mês que a gente está agora, chegando ao fim, foi, sem dúvidas, a decisão do colegiado lá do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que decidiu absolver um homem de 35 anos que mantinha relações de natureza sexual com uma criança de 12 anos. Essa história, ela é assim meio cabulosa e, sinceramente, é até delicado a gente falar um pouco sobre esse assunto aqui no YouTube, porque ele envolve terminologias e palavras que muitas vezes podem ocasionar aí restrições ao meu canal e ao próprio vídeo. Mas enfim, vamos continuar aqui e tentar debater esse assunto por meio de terminologias técnicas para que a gente consiga entender que loucura foi essa. Vamos avaliar aí os aspectos jurídicos, técnicos dessa decisão aí do Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Bom, eu gravo esse vídeo agora diante de uma reviravolta que aconteceu no dia de hoje. O desembargador relatou, curiosamente, o que elaborou o voto de absolvição, reformando a sentença de primeiro grau. Ele acabou de proferir uma decisão monocrática, onde ele revoga, torna sem efeito, enfim, eu não li a decisão, vi só as notícias, torna sem efeito o julgamento colegiado daquela turma criminal, e agora, em sede de embargos de declaração, ele sozinho, ali no gabinete dele, assinou e condenou o cara e já expediu até mandado de prisão. Que loucura é essa, cara? Como é que procedimento foi esse que esse cara adotou? Como é que uma decisão colegiada, por mais absurda que ela seja, é reformada em gabinete monocraticamente? É uma loucura. É complicado. Vamos analisar por partes. Em primeiro lugar, o juiz de primeiro grau, ele condenou tanto o acusado, que era quem mantinha relações com a criança, quanto a mãe da criança, que consentia com esse abuso. Beleza. Foram condenados em primeiro grau. A Defensoria Pública, que estava ali defendendo esse cara, esse acusado, levou para o Tribunal de Justiça em recurso a matéria e caiu lá nas mãos desse desembargador. O cara pegou o processo, estudou o processo, analisou as provas e chegou à conclusão de que, embora a menor tivesse apenas 12 anos e o acusado tivesse 35, apesar disso tudo, havia o consentimento da família, havia uma relação afetiva. O tipo penal lá que prevê a vulnerabilidade de maneira absoluta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é uma vulnerabilidade que não pode ser mitigada, não pode ser relativizada. Apesar disso tudo, eu vou relativizar aqui. E aí, na decisão, mencionou o seguinte: o relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhares de todos. Então, não tem problema não, pode continuar casado aí, não praticou crime nenhum não. O negócio repercutiu tanto que a imprensa foi atrás, devassou a vida aí desses desembargadores. Nesse colegiado, uma desembargadora que divergiu, diante dessa situação absurda, registrou ali que adotava um entendimento jurídico contrário e que votava em sentido contrário ao relator e ao outro desembargador. Ainda assim, prevaleceu a decisão da maioria. A douta maioria votou no sentido de absolver o homem de 35 anos que mantinha relações sexuais com uma criança de 12. Beleza, a situação repercutiu, a imprensa começou a caçar um monte de problema na vida pessoal desses desembargadores, isso acabou ensejando aí procedimento disciplinar no CNJ, e uma repercussão gravíssima, até o Executivo Federal interveio por meio do Ministério de Direitos Humanos. Enfim, no estado de Minas Gerais também houve uma repercussão muito grande nas esferas dos demais poderes. O próprio tribunal também se posicionou de maneira a apurar irregularidades que possam ter ocorrido nessa situação, e o Ministério Público opôs embargos de declaração. Diante de todo esse contexto, todo esse cenário, ao apreciar os embargos de declaração em seu gabinete, o relator percebeu que havia cometido um equívoco. E aí ele tornou sem efeito a decisão colegiada e manteve a sentença de primeiro grau. Negou provimento aí ao recurso do acusado e reformou o entendimento colegiado monocraticamente no seu gabinete. Ele determinou a expedição de mandado de prisão. Assim, é uma situação estranha, complicada, e sinceramente eu nunca tinha visto algo parecido.
saí da faculdade de Direito em 2011. Cara, naquela época já se falava que esse tipo penal não comporta nenhum tipo de relativização. Então não interessa se ela consentiu, não interessa se a família autorizava, não interessa se havia afeto, não interessa. Menor de 14 anos presume-se que é vulnerável. Então fica difícil a gente entender o que de fato aconteceu, o que levou esses julgadores a adotarem esse entendimento que é tão incomum. Por que que isso aconteceu? Eu não quero sugerir nada, nem inferir nada aqui não, mas fica o questionamento, por que que isso aconteceu, cara? É uma situação assim absurda que acaba revelando talvez um distanciamento da realidade social, que muitas vezes as pessoas que exercem aí essa função tão importante de julgar os casos concretos, de exercer a jurisdição, muitas vezes não tenham sensibilidade para perceber. Não sei porquê, não sei. Não estou aqui para oferecer respostas, mas para avaliar um pouco dessa situação e tentar refletir aqui junto com você. O que que você acha? Coloca aí nos comentários a sua opinião, porque esse caso ele é muito sensível e eu não tenho intenção de emitir juízo de valor em relação às personalidades envolvidas. Quero apenas trazer o assunto à pauta e pensar com você sobre os motivos que estão por trás disso. Sinceramente, eu não sei. E se você acha que essa discussão é interessante, deixa um like aí nesse vídeo, beleza? Te vejo no próximo.